Dá pra perceber, assim, pela sua trajetória que você sempre foi uma pessoa meio fora da curva, né? Sempre foi muito inteligente, sempre Um buscou pouco muito a excêntrico, excelência, excêntrico. peculiar, né? E assim, pra quem tá vendo, ouvindo sua história, dá pra ver que você é uma pessoa de sucesso, né? Sempre trabalhou em lugares muito legais, viajou, morou fora, Altos cargos, altos né? cargos, isso. E ótimas experiências também, né? Tinha uma família, tinha filhos, então tinha um certo equilíbrio Sim. com a vida pessoal, familiar, profissional. E aí, você acabou de comentar a respeito da parte espiritual, e isso me faz trazer um pouco a história para por que você voltou para o Brasil. O que que trouxe você para cá e por que essa motivação de voltar? E por que precisamente aqui para E por que Sorocaba? exatamente para essa cidade? Todo mundo que esperou até agora. Aham, esse é o ápice da coisa. Então, Assim, e até minha mãe brincando, né, quando nós voltamos, minha mãe falando para as pessoas assim, não, você acredita que ele voltou do Canadá? E as pessoas curiosas em relação a isso, sim, né? sim. E o que eu posso dizer é o seguinte, quando depois aconteceu da minha irmã ter vindo para o Brasil, antes de mim, ela viu que a situação da minha mãe e do meu irmão não estava muito boa. Meu pai faleceu em 2015. Meu irmão tinha um problema neurológico já desde criança, depois virou compulsão por cerveja, cigarro, tudo isso. Meu pai ele tentava ajudar, levar em psicólogo, um monte de coisa, mas nunca teve uma solução. Tá. Percebi que, de certa forma, eu tinha me afastado do problema, porque eles estavam cuidando, então, sabe, não quero lidar com isso daí. Nisso, a minha esposa, vendo a programação da Igreja Adventista, chegou na igreja de Sorocaba, Igreja Central de Sorocaba, e Viu? começou a assistir os cultos. No caso, ela não chegou a assistir em inglês no Canadá, foi diretamente aqui de Sorocaba que ela começou. Nós chegamos a frequentar depois, já um pouquinho antes de vir para o Brasil, mas quando começou esse processo, mas ela começou a assistir, e o que aconteceu? Como ela sabia, eu estava vindo para cuidar da aposentadoria, mas quando ela assistiu a programação da Igreja de Sorocaba, Central de Sorocaba, e ouviu falar do Instituto A Grande Esperança, mais o fato de que eu sabia que estava tendo um problema maior, né, em relação à minha mãe Sim. e meu irmão, ela tendo que lidar com o meu irmão, ela com 86 anos. Aí foi quando a minha esposa falou, olha, eu acho que você deveria entrar em contato com esse Instituto A Grande Esperança. Fazendo agora o link com outro podcast, né? O senhor Luiz Carlos Amaral, Sim. né? E eu pensei assim, falei, será, tal, e meio ainda não acreditando muito, né? Sim. Aí eu falei, tá bom, vai, deixa eu ver se eu... Aí fui pesquisar, achei lá o WhatsApp lá. Não sei nem se vocês colocaram lá. Mas eu pensei assim, vou entrar em contato. Aí mandei mensagem, não sabia com quem eu estava falando. Aí demorou umas 2 semanas para o Amaral responder. E eu pensando assim, mas isso não vai dar em nada e tal, né? Aí ele respondeu, pedindo desculpas. E o que tinha acontecido é que coisas que eu havia assistido, uma das coisas que eu assisti foi o batismo de um paciente, né, de uma pessoa que passou pelo Instituto. Vários passarem até chegar a ser batizados. Isso me chamou a atenção, que eu falei, pô, eles devem estar fazendo um bom trabalho. Que além de recuperar a pessoa do vício e tudo mais, ainda a pessoa está aceitando ser batizado. Pô, então, isso me causou uma boa impressão. E um desses batismos que nós assistimos foi do senhor Eliseu. E até a ponto de eu chorar de ver isso, né? Essa situação. E foi então conversando a partir de... Isso foi em meados de março, tá? Eu estava programado de chegar dia 14 de abril do ano passado. Então, meados de março foi quando eu consegui falar trocar informação com o Amaral, tudo pelo WhatsApp. E chegamos a conversar um pouco, e ele queria saber a história do meu irmão, e acabamos contando a minha história, tudo mais. Ele falou, não, acho que dá para ajudar o seu irmão, quis até ter a foto, etc. Então ficou programado que eu ia chegar no dia 14 de abril, e no dia 18, que era uma segunda-feira, eu ia estar no Instituto. Legal. Então eu estava em São Paulo, minha mãe morava em São Paulo com meu irmão, então eu aterrisei lá, né?
Então, no dia 18, aluguei um carro e vim para Sorocaba. Até o GPS me jogou no meio de um canavial lá. Sim. É problema aqui. Aí eu, Já arrumei esse problema, já mudei o endereço lá. aí, enfim, eu fui visitar. Então, conheci o Amaral pessoalmente, me recebeu muito bem, só que eu perdi a psicóloga, que ela atendeu na parte da manhã, eu cheguei à tarde. Aí, então, combinei, eu venho na outra segunda-feira. E a surpresa foi quando eu cheguei lá, estava a psicóloga, estava o Amaral, mas quem chegou foi o pastor Osmar, da Igreja Central, e o pastor Kleber, que não Legal. fazia muito tempo que também ele tinha começado, né? A gente assistiu a Mauri, né? Sim, Pela sim. televisão. E a minha esposa, como assistia, frequentava, ela já sabia o nome de todo mundo e Legal. tudo mais. E o pastor queria saber a situação do meu irmão, tudo mais, conversamos. Meu irmão tem 51 anos. Explicamos tudo mais, mas ele, no final da conversa, bom, então, eu acho que a questão aí é de convidá-lo, né? Porque não vai ser uma internação compulsória, ele tem que conhecer tudo mais. Perfeito. Pensei que a conversa tinha terminado aí, quando ele se virou para mim e falou, e você, Daniel? Ele não perde a oportunidade, não, tá certíssimo. Eu olhei para ele e ele completou, falou assim, eu vim hoje aqui preparado para te rebatizar. E eu vi que ele estava falando sério, né? Ou seja, ele iria fazer um rebatismo na piscina, que é batismo por imersão, na piscina do Instituto. Então, quando Jesus fala de você tomar a sua cruz, antes ele fala de você se livrar do seu eu, né? E o que aconteceu foi que isso veio também, né, essa necessidade. E então a resposta para o pastor, como é que foi? Né? Ele ficou olhando para mim, tipo assim, eu vim hoje preparado. E eu pensei que eventualmente eu teria uma conversa com o pastor sobre a minha situação. Sim. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele antes para falar nada. Ele veio preparado. Ele falou, eu vim hoje preparado para te rebatizar. Ou seja, o Amaral contou a história e ele orando também, ele deve ter percebido a urgência que havia. Havia um perigo que eu passei por 40 anos. E mais um dia podia ser fatal. Então era urgente mesmo. E eu falei para ele 2 palavras, estou pronto. Aí pularam em cima de mim, me abraçaram, né, o Amaral primeiro, e choramos, né? Choramos juntos ali. E aí o pastor fez a proposta, falou assim, podemos fazer isso aqui, porque ele estava sério, ele veio preparado. E eu nunca vi um negócio desse, né? Então eu falei, Deus está trabalhando aqui de uma maneira surpreendente, né? E ele falou, podemos fazer isso aqui ou podemos fazer na igreja. Eu acho que o seu testemunho é importante para a igreja, para outras pessoas que vão assistir. Sem dúvida. E ele inicialmente pensou que poderia ser feito no sábado, depois foi que no sábado já tinha 2 batismos, então vamos fazer no domingo, dia 1º de maio. Uma coisa que a gente sabe que o pastor Osmar já de assistir outros batismos que ele gosta de fazer, é falar, suas férias terminaram. Então, dia 1º de maio, minhas férias terminaram. E coincidiu com o fato de que foi o início de uma semana, ou de uma série, né, do último convite. Então, ó, você vê, 2 mensagens aqui ticadas, tem uma terceira só aqui para ticar. E levando para um lado bem pessoal, o meu último convite. Então, o Espírito Santo atuou durante esse tempo todo, chegou nesse ponto. Tá nesse momento. E aí, então, o batismo foi no dia 1º de maio, eu convidei minha mãe, meu irmão. Acho que minha mãe ficou preocupada de ficar muito emocionada, ela não quis vir, mas meu irmão veio, a gente morando ainda, estava lá na casa da minha mãe, em São Paulo. E o pastor ainda falou o seguinte, eu vou colocar a tua esposa no telão, ela vai assistir o teu batismo. E foi isso que aconteceu. Nossa, imagina a emoção dela lá de longe. E, de novo, né, o surpreendente nisso é como Deus usou a minha esposa, a parte talvez mais ofendida por coisas que eu fiz no passado. Eu me arrependo
amargamente. Não precisavam ter acontecido. Não tem menor razão, nada. É egoísmo mesmo. É você achar que você pode tomar as decisões ou fazer, e é o que importa é que você está no controle. Não dá nada, né? A gente sabe que não é nada disso. E naquele dia eu lembro que estava dentro do tanque batismal. Eu lembro da minha esposa, quando a gente tinha aquele plano original de ficar uns meses no Brasil, uns meses aqui, um mês ali, ela chegou a mencionar da gente passar um tempo em Sorocaba, que tem parentes aqui. Sim. E eu falei para ela na lata, assim, eu falei, Sorocaba? O que eu vou fazer em Sorocaba? Eu quero ir para a praia, eu quero fugir, né, do frio. Sim. Eu estava dentro do tanque, lembrei disso, ela lá assistindo, e eu ali, eu falei assim, olha só como Deus faz as coisas no momento que você entrega. E mais, naquele primeiro período que eu fui adventista, eu nunca tinha vindo na igreja de Sorocaba. Ou seja, no dia do meu rebatismo, foi o primeiro dia que eu pisei naquela igreja. Poxa. E sem conhecer ninguém, tirando o pastor Osmar, pastor Kleber Amaral. e o Amarão. E, enfim, foi uma coisa assim, tá gravado. Já assisti mais de uma vez, porque é bom recapitular. Mas não vai esquecer, não vai esquecer mais. Agora, o pastor fez um apelo naquele momento para minha esposa. E antes, olha só, antes de eu vir, acho que a gente já estava nesse processo já de voltar a ter comunhão com Deus, e entre a gente resolvendo as coisas e tudo mais, ela estava pensando até de que pudesse ter essa cerimônia junto. Eu batizar junto com ela, né? Eu rebatizar e o batismo dela. Sim. Só que eu falei, eu não sei se vai dar tempo. Falei isso para ela, antes de vir. Falei, eu não sei se isso vai dar tempo. E ela orou para Deus e entregou nas mãos do pastor. Falou, o pastor decide. E foi antes dele vir lá e propor. Eu vim para rebatizar. Aí é resposta. Entende? E, enfim, tinha a questão do meu irmão, então. Aí o pastor fez o apelo para ela ali, Sim. se ela gostaria também de ser batizada. Fez assim para ela, faz assim, né? Ela fez, ele ficou muito feliz com isso. O meu irmão estava do meu lado, estava segurando a mão ali. Foi bacana ele ter vindo ali, depois ficou me gozando, falando que minha mão estava tremendo lá bastante. Muita coisa junto, muita emoção, né? Mas aí tinha essa questão de convidar meu irmão, e isso já era no dia seguinte, no dia 1º de maio. Então eu fui rebatizado, no dia 2 a gente voltava então para ele conhecer o Instituto. Sim. Ele veio, conversou com todo mundo, conheceu, até gostou, mas na lógica da cabeça, né, dele, de muita gente, tipo assim, por que eu vou me internar? Eu não tenho nenhum problema. E na verdade, em parte isso faz sentido, porque o problema neurológico dele é a falta de uma chavinha ali no cérebro. E isso daí, obviamente, ele não percebe a falta, né? Sim, sim. E que gera um comportamento e até as compulsões, né? Até questão de vício, né? Que a pessoa, eu bebo socialmente, não é bem assim. Enfim, os problemas aí. Mas ele, então, mesmo conhecendo o Instituto, gostando, Amaral, né, fazendo uma festa ali para ele, mas ele tocar minha vida, continuar tocando minha vida. Sim. Então, e claro, minha irmã também acompanhando tudo isso. Então, nós pensamos, o que nós podemos fazer é orar. Nisso eu estava lá em São Paulo ainda, com eles. E lá no Canadá, na verdade, quando eu comecei também a botar o joelho no chão, o meu pedido era por 2 milagres, que eu pudesse dar um encaminhamento, ser usado para dar um encaminhamento para o meu irmão e para minha mãe, satisfatório, né? Para ver, sabe, aliviar toda essa situação aí. Eu sabia que por mim eu não ia conseguir, e isso nunca teve solução, na verdade, mesmo com meu pai ajudando, querendo, e não tinha. E na verdade o que estava ali era todo um plano de Deus, né? Que está tendo seguimento ainda. Mas o caso do meu irmão, o que aconteceu, que ele veio no dia 2 de maio conhecer o Instituto, mas foi só em meados de junho do ano passado, que aí ele levou um susto, né? Eu lembrando lá do povo de Israel reclamando lá tudo mais, quando a nuvem subiu um pouco e entraram as serpentes, né? Sim. Falei assim, tô achando que
pode ser que Deus permita aí um susto aí para ele tomar uma decisão, né? Para ele ver a real situação. E foi isso que aconteceu. Passou um tempo, eu e minha irmã continuamos aí orando, e aí ele estava com muito pigarro, uma situação ali respiratória que não estava legal, e foi no posto de saúde. E no posto de saúde o médico encaminhou ele imediatamente para a emergência, falando que ele estava com o princípio de... É algo que vai desencadear um enfisema. Enfisema. Então, aí já é quando já você tem a perda realmente de função de alvéolos, tudo isso. E isso realmente assustou ele e foi a hora que ele falou, tá bom, então eu aceito ajuda. Eu já tinha conversado com ele, a minha irmã, sobre o fato de que a gente iria bancar ele no instituto. Sim. Claro que o instituto lá tem o apoio da igreja também, é subsidiado, né? Tem bastante gente ajudando. Quem não assistiu o podcast aí com o Amaral e os outros, então é bom, né? Porque para nós foi realmente uma situação assim inusitada. E aí o que aconteceu foi que esse meu irmão então entrou no instituto, agora no dia 17 agora, né? Vai completar um ano que ele está lá. E nós estamos ainda trabalhando, né? Como vai ser essa sequência, os próximos passos. Minha mãe ficou sozinha em São Paulo, apesar de que a minha irmã veio para ajudar. No momento que a minha esposa chegou também, ela aceitou, né? Então ela já estava recebendo estudos pela internet. Ela chegou no dia 19 de agosto do ano passado. No dia 27 foi batizado. Poxa, Caramba. que história. Meu irmão, depois internado no ano passado ainda, recebendo estudos, ele aceitou também, foi batizado.